Namastê, queridos e queridas ouvintes. O Deus que habita o meu coração saúda o Deus que habita no coração de cada um, de todos vocês, de mim, de todos os seres desse planeta que estão ligados nesta grande fraternidade espiritual. E o nosso programa Lux Esotérica está começando uma vez mais, trazendo para vocês aqui os temas do esoterismo, do ocultismo, da teosofia, sempre buscando trazer estudos aprofundados aqui para os nossos ouvintes que nos prestigiam no áudio da Rádio Esotérica FM e também pelos nossos canais de vídeo, pela Ustream e do YouTube também agora, e principalmente na loja esotérica virtual. A Levir está sempre aqui a serviço da espiritualidade dos nossos associados, dos nossos simpatizantes, todos os nossos ouvintes que acompanham o nosso trabalho pela internet, são sempre muito bem-vindos aqui à nossa programação de áudio e de vídeo. Estamos estudando com vocês, ouvintes, o famoso livro aqui do Major Arthur E. Powell, O Sistema Solar. É o livro que nós estamos acompanhando aqui capítulo a capítulo com vocês, e hoje estamos aqui dando continuidade aos nossos estudos aqui sobre a Atlântida, ouvintes. Vamos continuar falando com vocês aqui das sub-raças Atlantes, e dentro dessa grande viagem que nós temos feito com vocês, a Atlântida já está praticamente chegando aqui nas proximidades temporais dos nossos dias atuais. Apesar do auge da Atlântida ter sido há 1 milhão de anos atrás, dentro do calendário cósmico isso é muito pouco. Na verdade, a civilização atlântica começou há 5 milhões de anos atrás, a partir de sub-raças da civilização da Lemúria, e foi crescendo e tinha um grande objetivo. O grande papel da Atlântida, que se desenvolveu da Lemúria, era trazer, ouvintes, o desenvolvimento da capacidade perceptiva emocional do ser humano. Praticamente era a adolescência da humanidade, se nós compreendermos que cada raça, cada civilização é como se fosse uma fase da vida de um indivíduo. Assim, a Lemúria, que foi a terceira raça, seria exatamente o período ali da passagem da infância, e a Atlântida, ouvinte, seria o vigor e o torvelinho das confusões, exatamente da adolescência, chegando até a fase adulta e a fase mental, que seria a nossa atual civilização, a civilização ariana, que tem como desenvolvimento o aspecto mental. Mas nós vamos falando com vocês, ouvintes, e aqui assistindo imagens do nosso planeta, essa nossa nave pela qual nós viajamos pelo universo, e todos juntos, ouvintes, estamos no planeta Terra, que é a nossa espaçonave cósmica, girando, revolvendo dentro do espaço, e a humanidade vai se desenvolvendo. Mas especificamente no dia de hoje nós estamos aqui no 37º capítulo do livro O Sistema Solar, falando para vocês sobre a terceira sub-raça Atlante, que foi exatamente a sub-raça Tolteca. Os Toltecas foram muito interessantes, nós vamos ver aqui por esse estudo as suas características.
Então esta sub-raça que surgiu perto da costa ocidental da Atlântida, a cerca de 30 graus de latitude norte, ocupava toda a região circundante e a maior parte da costa ocidental do continente. Mais adiante, os toltecas se estenderam por todo o continente atlântico. Da sua capital, na costa oriental, seus imperadores governavam praticamente o mundo inteiro. O povo ostentava uma rica coloração castanho avermelhada, mais vermelha ou mais cuprina do que os Tlavatlis, que foram sub-raças anteriores atlantes. As 3 primeiras sub-raças foram chamadas vermelhas, ao passo que as 4 seguintes foram conhecidas como amarelas. Os toltecas mediam em média 2,40 metros durante a ascensão da raça, mas depois diminuíram de tamanho até chegarem às nossas dimensões atuais. O tipo era um aperfeiçoamento das 2 sub-raças atlantes anteriores, e os traços retos e bem definidos não se diferenciavam dos antigos gregos. É sempre importante nós estarmos ao par dessas características, sabendo, ouvintes, que as coisas não evoluíram aqui no planeta como exatamente a ciência nos conta, porque normalmente a ciência ajunta as suas provas, aos seus achados arqueológicos, as suas hipóteses, ao invés de fazer a hipótese baseada nos achados arqueológicos, é justamente o contrário. E obviamente que esses restos de corpos, tanto lemurianos como atlantes, até o momento não foram encontrados, e quando assim o foram, com certeza deverá ocorrer uma total revolução nesses conhecimentos relativos ao desenvolvimento físico do ser humano, pois, como nós vemos aqui, os chamados toltecas, ou a terceira sub-raça atlante, tinha dimensões bastante grandes, ou seja, um corpo físico muito mais alto, muito mais vigoroso do que aquilo que se imagina atualmente pelos conhecimentos da antropologia. E o livro aqui, o Sistema Solar, também diz: esta sub-raça foi uma realização magnífica, o mais esplêndido e imperial dos povos atlantes, e governou a Atlântida durante milhares de anos com grande magnificência e poder material. Tão dominadores e vitais eram eles, que os produtos dos casamentos com sub-raças posteriores continuaram sendo essencialmente toltecas. Com efeito, até centenas de milhares de anos mais tarde, encontramos-los governando magníficos o México e o Peru, muito antes que seus degenerados descendentes fossem vencidos pelos astecas do norte, que eram mais ferozes. A princípio foram divididos em certo número de pequenos reinos independentes que se entreguerreavam e lutavam com os Lemuro-Ramoaus do sul. Cerca de 1 milhão de anos atrás, depois de grandes guerras, os reinos separados uniram-se numa grande federação chefiada por um imperador. O segundo desses imperadores toltecas foi o Manu, que fundou a cidade das Portas de Ouro,
a primeira das muitas cidades desse nome. Também conseguiu que encarnasse, nessa ocasião, grande número de almas com corpos causais completos, procedentes do globo D, a Lua, da cadeia lunar e individualizados na quarta e quinta rondas lunares. À conta da sua grande superioridade nessa época, a raça tolteca conquistou e dirigiu o resto do mundo. As classes inferiores, todavia, não tinham sangue tolteca puro. Até na cidade das Portas de Ouro, a aristocracia e a classe média eram toltecas, mas as classes baixas, de ascendência mista, se compunham em grande parte de homens e mulheres aprisionados em combate e reduzidos à escravidão pelos toltecas. Chegou também nessa época um grupo de servidores, ou seja, de almas que tinham uma grande associação com os mestres de sabedoria e que possuíam exatamente as características conhecidas e que são descritas no livro As Vidas de Alcione. Entre eles estavam aquelas almas que são chamadas de Sírio. Sírio é a alma que modernamente gerou o nosso querido Charles Webster Leadbeater. Também as almas de Orion e Leão, e alguns dos quais foram imediatamente reservados pelo Manu da quinta raça raiz, o Vaivasvata Manu, como parte dos seus futuros materiais. Daí que Helena Petrovna Blavatsky falasse da fundação da quinta raça raiz há 1 milhão de anos atrás, embora esse desenvolvimento só começasse totalmente muito tempo depois. Então, o grupo desses servidores acima citados formou depois o grupo que se reencarna em média de 1.200 a 1.000 anos de intervalo entre as reencarnações. Então, no grupo de 1.200 anos figuravam as duas almas que posteriormente se tornaram mestres de sabedoria com corpos ingleses como Sir Thomas More e também Philalethes ou Thomas Vaughan. O outro grupo que se reencarna de 700 em 700 anos só chegou à Terra há 400 mil anos depois. Por milhares de anos, a dinastia divina governou a Atlântida. As ilhas do oeste e a porção sulina da terra, que jazia a leste, toda era governada por essa dinastia. O poder transmitia-se geralmente de pai a filho, sendo a dinastia, quando necessário, recrutada na loja dos iniciados da grande fraternidade. Essa foi a idade áurea dos toltecas, cujos governantes procediam em harmonia com a hierarquia oculta. O governo, por isso mesmo, era justo e beneficente. Cultivaram-se as artes e as ciências, e com a assistência do conhecimento oculto, obtinham-se resultados tremendos. A crença e o ritual religiosos continuavam relativamente puros, e a civilização atlante, com efeito, estava no seu apogeu. Uns 100 mil anos após o início desta Idade Áurea, principiou então a decadência, que obviamente é inevitável para qualquer civilização. Muitos reis tributários, assim como sacerdotes e pessoas do povo, começaram a usar suas faculdades e poderes pessoais e poderes inclusive psíquicos, para engrandecimento pessoal, granjeio de riqueza e autoridade, humilhação e ruína dos inimigos,
e, de um modo geral, para todos os gêneros de propósitos egoístas e malévolos. Isto então conduziu inevitavelmente à feitiçaria e ao rompimento da conexão desses governos com a hierarquia oculta. É a profanação das faculdades psíquicas e das consecuções científicas com propósitos egoístas que constitui a feitiçaria. E esta, a magia negra, que se propaga rapidamente quando ela se instala. Retirada a orientação espiritual superior, afirma-se cada vez mais o princípio de Kama, ou seja, o desejo humano, egoísta, que no curso natural das coisas alcançará então o zênite nesta quarta civilização. Cresceram então a luxúria, a brutalidade, a ferocidade e a natureza animal aproximou-se de sua expressão mais degradada. Finalmente, os seguidores das artes negras se sublevaram e erigiram um imperador rival, que depois de muito pugnar e pelejar, expulsou o imperador branco de sua capital, a cidade das Portas de Ouro, e instalou-se-lhe no trono. O imperador branco, que obedecia à fraternidade branca, deslocou-se para o norte e tornou a instalar-se numa cidade que passou a ser a sede de um rei tolteca tributário no sul do distrito montanhoso. Os aderentes do imperador branco dele se foram apartando aos poucos. As facções hostis lutavam sem trégua entre si, e os poderes destrutivos dos exércitos se completavam com a utilização da magia negra, da feitiçaria. Isso nos faz recuar 850 mil anos atrás, ocasião em que um número sempre crescente de pessoas adquiria e praticava as artes egoístas da magia negra. A cidade das Portas de Ouro, a esse tempo, convertera-se num antro de iniquidades e as coisas iam de mal a pior. O imperador do norte, bem como os sacerdotes iniciados em todo o continente Atlante, tinham plena consciência das catástrofes que se avizinhavam. Cada qual, portanto, passou a ser um centro de advertência profética e acabou dirigindo uma emigração. Mais tarde, os dirigentes do país se indignaram contra essas imigrações dirigidas por sacerdotes que tendiam a empobrecer e a despovoar os seus reinos, de modo que se tornou necessário embarcar essas expedições secretamente durante a noite. E, como todos já ouviram falar, nem que seja por cima, há cerca de 800 mil anos atrás ocorreu a primeira grande catástrofe Atlante. O continente inteiro foi terrivelmente devastado. Ondas gigantescas transformaram províncias inteiras em pântanos desolados, e a cidade das Portas de Ouro desmantelou-se completamente. Assim, o imperador negro e a sua dinastia caíram para nunca mais se reerguer. Conquanto a terrível advertência fosse levada a sério e durante algum tempo a feitiçaria não prevalecesse tanto, notou-se desse momento em diante uma tendência geral para a predominância cada vez maior da bruxaria. Durante esse período, uma das almas dos servidores, dos grandes líderes, chamada Corona, mais tarde conhecido aí sim na modernidade como Júlio César, veio naquela época da cidade das Portas de Ouro e rendeu uma tribo
Tavatri, em que estavam encarnados alguns membros dos grupos mencionados, dos servidores. Tratou-a com bondade, ajudou-a e incorporou-a ao Império Tolteca. Carregamentos de almas continuaram a chegar, pois a Atlântida continuou a crescer. A principal causa da separação dos carregamentos de almas vindas da cadeia lunar parecia ser o método de individualização, que produz intervalos diferentes entre as encarnações. As várias classes de homens lunares e homens animais também mantiveram separadas umas das outras, como aconteceu com aqueles que tinham as suas almas ainda não bem formadas. E como já ficou dito, o primeiro carregamento do grupo que se encarna de entre 700 e 700 anos formou por volta de 600 mil, no ano de 600 mil antes de Cristo, entre os Tavatris, um grupo humano que então se encarnou. Incluía-se aí Surya, o chefe da tribo, Mercúrio, que depois viria a ser conhecido como o mestre Kutumi, que era esposa então de Surya, Marte, o conhecido mestre Moria, e o filho mais velho, e Heracles, sua filha. Heracles, que modernamente veio se tornar a doutora Annie Besant. Mais tarde, Marte passou a chefiar aquela tribo, tendo assim sua primeira experiência de governo terrestre. Também nessa época, por volta de 600 mil antes de Cristo, o chefe da hierarquia da Fraternidade Branca tomou as providências necessárias à encarnação de um grupo especial de 105 almas que tinham sido em Vênus animais de estimação dos senhores da chama e estavam vigorosamente ligados a eles por laços afetivos. Individualizando-se em Vênus, foram colocados no primeiro ou no segundo raio. Outro pequeno grupo, procedente da terceira ronda da nossa cadeia terrestre, foi mandado a Mercúrio, ao planeta Mercúrio, para tratamento especial na preparação da quinta raça raiz. E daí chegou à Terra, nessa época, o que explica os mencionados por Madame Blavatsky como oriundos de Mercúrio, pois eles participaram da chamada ronda interna. A partir desse tempo, aquelas almas que faziam parte dos grupos de 1200 anos e dos 700 anos formaram o que se denominou o chamado clã e permaneceram então unidos. O clã inteiro permaneceu e encarnou-se na cidade das Portas de Ouro, quando Marte, o mestre Moria, era então rei no Peru, quando ele era então imperador no continente perto da Ilha Branca, sobre as ordens do Manu, e nos primórdios e migrações da segunda e terceira subraças. Para citar alguns dentre inúmeros exemplos. E aqui o livro menciona uma coisa interessante: a atual Sociedade Teosófica de hoje é outro agrupamento, outro sítio de encontro desse clã que está muito ligado com os mestres da fraternidade. É muito interessante nós acompanharmos esse raciocínio, porque realmente nós vemos que há pessoas que, quando ouvem falar desses temas, sentem realmente uma empatia automática muito grande. Isso com certeza significa
que muitos de nós que fazemos parte de determinadas ordens esotéricas que estão espalhadas pelo mundo, de certa forma estamos ligados aos mestres da Fraternidade Branca, que são seus verdadeiros fundadores. E esse livro justamente fala, o Sistema Solar, dessa ligação dessas almas com os mestres, que é muito forte e vai se renovando a cada encarnação. E ao contrário do que as pessoas imaginam, a nossa evolução é muito mais lenta, mais progressiva, vai se renovando, vai se reforçando a cada encarnação. E aqui com o nosso estudo da Atlântida, aqui da subraça tolteca, nós vamos conhecendo detalhes dessa situação. Mas nós vamos continuar falando disso no nosso segundo bloco. Ouvintes, agradecemos muitíssimo aí a audiência daqueles que estão nos acompanhando pela rádio, também ao vivo aqui no nosso canal de vídeo. Vamos ao nosso tradicional intervalo. Enquanto eu refresco aqui a garganta, vocês vão acompanhando aí o convite da Loja Esotérica Virtual para vocês virem nos apoiar, ouvintes, para que esta iniciativa e outras tenham o suporte para continuarem no ar e sempre se expandindo, queridos amigos e amigas que nos acompanham. Vamos ao intervalinho e voltamos já. Esotérica FM, música e sabedoria para sua alma. Saudações amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos, patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades, que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da Loja Esotérica Virtual, a Levir, no site enlevir.com.br, e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual. Você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio, e aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na Loja Esotérica Virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. Esotérica FM. Boa música e você, lado a lado. Sim, caros ouvintes, estamos voltando agora com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, sempre aqui trazendo
temas da espiritualidade e estamos aqui caminhando dentro dos capítulos do livro O Sistema Solar, aqui o livro que nós estamos estudando com vocês, fazendo uma investigação aqui do lado oculto de como evoluiu fisicamente o nosso sistema solar e também as civilizações humanas. Mas não podemos, ouvintes, deixar de fazer um comentário aqui sobre o que foi falado aqui sobre esse grande episódio, grande e triste episódio do afundamento da Atlântida. E muito especialmente aí pelas festividades do nosso calendário, quando esse programa está indo ao ar ao vivo, nós estamos exatamente aí na época da comemoração do Halloween. Então as pessoas fazem aí um folclore, fazem brincadeiras, as crianças se vestem de bruxo, de coisas medonhas, horrorosas, mas ouvintes, há realmente perigos aí envolvidos se essas coisas infelizmente forem levadas a sério, como aconteceu na época da Atlântida. Realmente o fato dos Atlantes estarem desenvolvendo o seu corpo astral, né, e o ser humano nessa nossa atual ronda, a quarta ronda do nosso esquema de mundos, ela teria que ser totalmente dedicada ao desenvolvimento das nossas emoções. Tanto já falamos isso aqui tantas e inúmeras vezes, o nosso corpo, que nós chamamos de físico, na verdade deveria se chamar de corpo líquido, e os líquidos dentro do simbolismo oculto, amigos ouvintes, ele tem a ver com as emoções, com o aspecto kama, os desejos, as nossas volições, que nem sempre são controladas ou quase nunca são controladas. E, infelizmente, a tendência ao egoísmo, a tendência ao solipsismo, ao ser humano se achar um ser isolado do mundo, do universo, das outras pessoas, quando os conhecimentos espirituais e conhecimentos das artes ocultas, e hoje nós vemos a mesma coisa com a ciência, ouvintes, porque se a religião, se o ocultismo hoje não tem tanta força popularmente, mas hoje a ciência tem. E o que nós vemos? Quantos desenvolvimentos científicos que, ao invés de serem colocados a serviço do ser humano, foram feitos para desenvolver armamentos, para desenvolver todo tipo de artefato que explode, que fere, que mata, que destrói os outros seres humanos, e sobre as nossas cabeças permanentemente estão apontados mísseis, ogivas nucleares que podem dizimar a humanidade de uma hora para outra. Então a guerra psíquica, a guerra oculta que os Atlantes faziam há milhares de anos atrás, ou mais especificamente há 800 mil anos atrás, quando a grande tribulação da Sexta-feira Negra, onde se abateu terremotos e maremotos realmente de escalas imensuráveis que afundaram praticamente a maior parte do continente Atlântico. Aquela magia negra, ela teve realmente uma grande parte nisso, pois o grande objetivo dos senhores do karma, com essa grande tribulação, esse grande e verdadeiro apocalipse, no sentido aí mal interpretado, né? Pois as pessoas acham que apocalipse é justamente uma destruição, uma grande tribulação no céu e na terra. E os senhores do karma, ouvintes, desejavam muito
apagar da memória da humanidade as práticas terríveis que acabaram acontecendo na Atlântida. E hoje nós vemos isso voltando, pois as pessoas que estavam encarnadas naquela época, na verdade, éramos nós mesmos. E hoje nós temos os mesmos problemas que haviam na Atlântida, só que nós temos uma visão mais materialista, uma visão onde, ao invés de desenvolver como a ciência Atlante desenvolvia os campos energéticos, hoje nós fabricamos bombas, construímos mísseis, construímos aviões, navios de guerra e todo tipo de artilharia que, ao invés de prejudicar o lado psicológico, o lado invisível do ser humano, nós destruímos, infelizmente, a carne, destruímos o ser humano físico. Então, o problema está aí, posto novamente, e cabe a nós, espiritualistas, primeiro, não cometer o mesmo erro, e vários erros a humanidade cometeu ao longo dessas civilizações. Cometemos o pecado da lemúria. Nos misturamos com os animais, geramos aí inclusive novas espécies. Estão aí todos os macacos, que representam exatamente o envolvimento da humanidade com o reino animal. Cometemos outro pecado, outro desvio, porque pecado significa o desvio do caminho. Nós pecamos ao fazer a guerra psíquica, ao usar os métodos das artes ocultas para atacar e para destruir psicologicamente e até espiritualmente aqueles que eram nossos adversários. E hoje em dia nós cometemos, a humanidade, principalmente os dirigentes dos países, que se armam até os dentes e tem por trás de todos os acontecimentos aquela filosofia nefasta, ouvintes, de que a guerra só não acontece quando não se tem certeza dos resultados que ela trará. Nós temos, infelizmente, ainda na guerra, nesse egoísmo coletivo e comandado por muitos seres nefastos que ocupam, ao invés de nós sermos governados por sábios e sermos governados por pessoas com compaixão e com fraternidade, na maior parte dos casos nós somos governados por déspotas, por pessoas que não têm sequer as qualidades dos habitantes medianos, dos cidadãos medianos das diversas nações. Muitas vezes nós somos governados por crápulas. Então, nós que vivemos em países democráticos devemos fazer valer a nossa opinião manifesta pelo voto, procurarmos, ouvintes, sempre representantes da nossa vontade, que estejam lá em cima no governo, pessoas preocupadas não em fazer a guerra, não em tentar hegemonia sobre outros povos, mas sim pessoas que ajudem o progresso, não só material, mas também cultural. E se nós um dia assim formos abençoados, quiçá um dia nós teremos de volta os governantes divinos que nos trarão de volta aqui o governo realmente espiritual que a nossa humanidade merece. Então, ouvintes, muito cuidado aí com essa brincadeira com bruxaria, porque isso já deu muito problema no passado. Mas voltemos aqui à sub-raça, que na verdade, segundo a descrição, não era nem para ser dito que ela foi uma sub-raça, mas sim uma grande civilização dentro da Atlântida, que foram os toltecas. E muitos de nós tiveram a oportunidade de estar entre
esses imponentes seres que foram os toltecas. Mas, continuando aqui, o que nos diz aqui o livro, muitos desses egos, dessas almas, né, que hoje estão ligadas de uma forma ou de outra com os mestres, já assim o era desde a época da Atlântida, quando realmente muitas das almas que já tinham ligação com as ideias espirituais dos mestres, já quando da sua individualização na cadeia lunar, então vieram todos juntos para a Terra. E nós temos, na verdade, ouvintes, que tentar ampliar esse número, porque nós vemos que quando os governantes se afastam da espiritualidade e dos princípios fraternais, infelizmente nada de bom acontece na nossa humanidade. Mas o livro aqui continua falando desses aspectos. Então o livro aqui diz que na atualidade o melhor representante dos antigos toltecas é hoje o índio pele vermelha da América do Norte, se bem que seja evidente que não há termos de comparação entre o tolteca antigo no seu zênite e o que nós vemos hoje nas populações indígenas. Os toltecas forneceram o primeiro grande contingente de emigrantes que se misturaram com os habitantes do Egito e os dominaram. Há cerca de 400 mil anos atrás, quando o Egito era isolado e pouco povoado, uma loja de iniciados, em razão da difusão das artes negras e nefastas em seu próprio país, emigrou então para a região do Egito, onde por quase 200 mil anos realizou o seu trabalho. E há cerca de 210 mil anos atrás, a loja oculta fundou a primeira dinastia divina do Egito e um império, aliciando com essa finalidade o primeiro grande grupo de colonos. Essa informação, obviamente, que contesta e dá uma amplitude maior à antiguidade do Egito e também liga à tradição do desenvolvimento da Atlântida, porque, como foi dito, nós falamos aqui na nossa leitura no primeiro bloco do nosso programa de hoje, quando se viu que as coisas realmente estavam numa decadência muito grande na Atlântida, então imigrações começaram a ser feitas para que a Terra realmente não fosse mais palco de toda aquela magia negra que estava acontecendo. E então os atlantes começaram a receber as profecias da destruição da Atlântida e finalmente começaram a se deslocar pelo planeta, indo tanto na direção das Américas quanto também na direção do Oriente. E segundo aqui o livro, há 400 mil anos atrás, então iniciados da Fraternidade Branca já começaram a fazer um processo de instalação das artes brancas, ou seja, da Fraternidade Branca ali na região do Egito. Então a fundação realmente desse braço da Fraternidade Branca no Egito foi há cerca de 210 mil anos atrás. Entre essa época e o ano 200.000 foram construídas as duas grandes pirâmides de Gizé,
em parte para proporcionar salas de iniciação permanentes e também em parte para funcionar como casa do tesouro e santuário e de algum grande talismã de poder durante a submersão que os iniciados sabiam que era iminente. Então essa é uma outra informação que nos faz repensar aí o que nos diz a ciência, a arqueologia, a antropologia, que nos informa que as grandes pirâmides, né, do Egito, na verdade elas são muito mais antigas do que nos informa estas ciências. Na verdade elas foram erigidas com esses objetivos, principalmente o objetivo iniciático, e também porque se sabia do grande cataclisma Atlante, e que não foi só aquele de 800 mil anos atrás. Há cerca de 200 mil anos atrás também outras tribulações aconteceram, outras inundações ocorreram, e durante muito tempo o Egito ficou submerso e as pirâmides já estavam lá e sobreviveram a tudo o que aconteceu. E também diz aqui o livro, ainda falando das pirâmides: é legítimo supor que se empregou o poder oculto para facilitar a movimentação e elevação das pedras pesadíssimas usadas no erguimento das grandes pirâmides. Muitos milhares de anos mais tarde, Kelps deu-lhe então o seu nome. Ou seja, o faraó Kelps, na verdade, se apossou, né? Colocou a sua logomarca numa pirâmide muito mais antiga do que a sua época. Então, há 200 mil anos, aproximadamente, o Egito esteve submerso e assim ficou durante um período considerável de tempo. Quando tornou a emergir, foi uma vez mais povoado pelos descendentes dos antigos habitantes, que se haviam refugiado nas montanhas abissínias, e por novos grupos de colonos atlantes de várias partes do mundo. Uma imigração considerável da sexta sub-raça, a acadiana, ajudou a modificar então o tipo físico dos egípcios. Esta foi a era da segunda dinastia divina do Egito, e mais uma vez os governantes foram mestres iniciados que ali estavam para trazer, ouvintes, os conhecimentos superiores, pois todos os esoteristas e espiritualistas reverenciam exatamente o conhecimento espiritual que o Egito possuía. E a difusão da magia negra conduziu à segunda grande catástrofe Atlante, há 200 mil anos atrás, quando o vasto continente se viu reduzido às duas ilhas de Ruta e Daitya. E nos 100 mil anos seguintes, o povo da Atlântida floresceu, construindo uma civilização poderosa e ultra requintada. A capital, mais uma vez, foi chamada de Cidade das Portas de Ouro. Uma dinastia tolteca elevou-se novamente ao poder na ilha de Ruta, mais ao norte, né? E governou grande parte dela. Essa dinastia também se entregava às artes negras. É mister, contudo, ter em mente que até o fim, quando Poseidones foi destruída no ano de 9564 a.C., o imperador ou rei iniciado, ou pelo menos alguém que reconhecia a chamada Boa Lei, governou parte da ilha continente, instruindo a reduzida minoria e controlando, sempre que possível, os feiticeiros maus.
Posteriormente, o rei branco passou a ser eleito pelos sacerdotes. E membros do clã, né, nasciam às vezes em famílias adeptas da arte negra e ora se divertiam com ela, ora se afastavam dela. O incidente de particular interesse pode ser sumarizado aqui. Há uns 100 mil anos atrás, mais ou menos, Corona era imperador branco na grande cidade, sendo Marte, né, o mestre Mória, um dos seus generais, e Heracles, esposa então de Marte. Tramou-se uma grande rebelião capitaneada por Odoarpa, né, o homem de conhecimentos estranhos e maus, aqui entre aspas, um senhor do rosto sombrio, né, protótipo assim do Sauron, assim do Senhor dos Anéis, né, ligado ao reino de Pan, que se compunha de criaturas semi-humanas e semi-animais, das quais descenderam os sátiros gregos. Odoarpa reuniu à sua volta, como imperador do sol da meia-noite, imenso exército. Fundou um culto cujo ídolo central era ele, caracterizado pela sensualidade, pela turbulência e pela satisfação animal. Contra a cova branca da iniciação, na cidade das Portas de Ouro, criou-se a cova sombria dos mistérios de Pan, o deus da terra, em cavernas localizadas nas profundezas da terra. E assim, infelizmente, a Atlântida foi submergindo cada vez mais na magia negra. E essa história, ouvintes, ela vai continuando, né, envolvendo a grande batalha entre os seres, né? Então a verdadeira, né, a derradeira e decisiva batalha travou-se contra as forças brancas na cidade das Portas de Ouro. E Marte foi morto pelo próprio Odoarpa, e Heracles capturada e feita em pedaços pelos horríveis animais. E Odoarpa tornou-se imperador da cidade das Portas de Ouro, mas não por muito tempo. O Vaivasvata Manu lançou-se contra ele com um grande exército e destruiu os animais de Pan, que eram criados de forma artificial e mágica, e dispersou o exército de Odoarpa e matou-o pessoalmente. Instalou-se mais uma vez o governo do imperador branco na cidade, agora purificada. Mas, pouco a pouco, o mal tornou a ganhar poder, até que Odoarpa, reencarnado, começou uma vez mais a pelejar contra as forças brancas, e derrotou-as e ergueu seu próprio trono. Foi quando o chefe da Fraternidade Branca pronunciou as palavras de condenação contra ele, como revela o comentário oculto. E aí abre-se aqui aspas. O grande rei do rosto ofuscante, o imperador branco, enviou a seus chefes irmãos a seguinte mensagem: preparai-vos, levantai-vos, homens da boa lei, e cruzai a terra enquanto está seca. A vara dos quatro, os Kumaras, os senhores do karma, foi erguida. Soou a hora, a noite negra está pronta. Os servos dos grandes quatro avisaram seu povo e muitos escaparam. Seus reis os alcançaram em seus vimanas, que eram os aviões da época, naves voadoras, e conduziram-nos às terras do fogo e do metal, ou seja, ao leste e ao norte. Explosões de gás, inundações e terremotos destruíram Ruta e Daitia, e apenas Poseidones, a ilhota, subsistiu. E esta foi a catástrofe
a terceira das grandes catástrofes atlantes, há 75 mil anos atrás. E nessa catástrofe, o Egito voltou a submergir. Mas, nesta ocasião, tudo não passou de uma onda temporária. O povo tentou, então, inclusive, subir as pirâmides em busca de segurança, mas foi mal sucedido em virtude do escorregadio das paredes. Quando a Cheia se retirou, a terceira dinastia divina do Egito, mencionada por Maneto, começou a governar, e sob o império dos primeiros reis, ergueu-se o templo de Karnak e muitas outras construções antigas que continuam de pé no Egito. Excetuando-se as duas grandes pirâmides, nenhuma outra construção egípcia tem mais de 80 mil anos. Nessa catástrofe de 75 mil anos atrás, os Himalaias ergueram-se um pouco mais alto. A terra do sul da Índia submergiu. O Egito afogou-se e só as pirâmides permaneceram em pé. A língua da terra que se estendia do Egito ao Marrocos e a Argélia atuais desapareceu, e os dois países ficaram como uma ilha banhada pelo Mediterrâneo e pelo Mar do Saara. O Mar de Gobi tornou-se circular, elevou-se a terra, agora a Sibéria, separando-o do Oceano Ártico. Ergueu-se a Ásia Central e muitas torrentes causadas por chuvas sem precedentes abriram ravinas profundas na terra. E tudo isso, ouvintes, foram as tribulações. Entretanto, outro Macaréu cobriu o Egito quando Poseidone submergiu, há 9.564 anos antes de Cristo. Isso também foi temporário, mas pôs fim à dinastia divina do Egito, pois a loja de iniciados transferira seu quartel-general para outras terras. E isso explica por que, ouvintes, a história do Egito é como é. Ou seja, quanto mais antigos são os artefatos, as pinturas, as esculturas egípcias encontradas, mais sofisticado, mais elevado é o tipo da arte egípcia e os seus conhecimentos, provando que realmente a beleza e o magnetismo do Egito, que nos encanta até hoje, na verdade era uma reminiscência da presença dos grandes mestres que tanto pelejaram pelo lado positivo da espiritualidade na Atlântida e eram conhecidos como os Veneráveis do Norte, até hoje homenageados em toda a loja maçônica. Há no lado norte uma cadeira, vazia, que deve ser ocupada simbolicamente pelos mestres ou pelo mestre, porque do norte da Atlântida vieram os verdadeiros instrutores divinos, que são os verdadeiros inspiradores da construção das pirâmides. E quanto mais antiga a cultura que nós apreciamos do Egito, mais avançada, mais espiritualizada ela foi. Infelizmente, o Egito também entrou em decadência, como qualquer coisa, ouvintes, que começa, se eleva, sempre também decai. E cá estamos nós, ouvintes, estudando aqui toda essa história, e hoje termina aqui mais um capítulo desta realmente longa e complicada história da humanidade, quando nós estivemos aqui falando da subraça da civilização atlante dos toltecas. Agradecemos aí muitíssimo a audiência de todos vocês e convoco a todos para uma última vibração espiritual. Espero que tenha sido interessante o que nós trouxemos aqui hoje para vocês e peço a todos que meditem a respeito.
E vamos, ouvintes, à nossa última vibração, convocando aqui os nossos amigos e amigas, irmãos e irmãs. Vamos uma vez mais volver a nossa consciência para o nosso ser interno e procurar, ouvintes, sentir a joia inefável que brilha nos nossos corações, a chispa divina que habita, que irradia e que brilha dentro dos nossos corações. Vamos fazê-la brilhar, que este brilho tome todo o nosso ser, ilumine, apazigue dentro e fora do nosso corpo, e sempre iluminando o caminho da evolução que nós queremos seguir. Vamos, ouvintes, aproveitar esse momento de espiritualidade para compreender, para internalizar e realizar o sentido das palavras desse poderoso mantra do ser interno que nos diz o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes, que assim seja. Que essa chispa sempre esteja aqui brilhando, não só quando nós invocamos nas nossas meditações, mas sempre, ouvintes, que vocês estiverem à busca do seu eu maior, da sua verdadeira essência. Nosso programa está a serviço dessa causa, ouvintes, e agradecemos aqui no término de mais um programa a sua audiência, o seu carinho, a sua presença, que nós sentimos forte aqui no nosso coração, mesmo distantes no tempo e no espaço, mas nós estamos unidos na espiritualidade. Terminou aqui mais um programa e desejamos a todos um ótimo final de noite, um bom descanso. Aguardamos vocês nas próximas edições. Fiquem agora com as músicas e a interatividade da Rádio Esotérica FM e estamos aqui sempre a serviço da qualidade de vida de todos aqueles que nos acompanham. Finalizando, ouvintes, recebam aqui o virtual, mas sempre forte, sempre fraternal, caloroso abraço aqui de Osmar de Carvalho para toda a nossa audiência do programa Lux Esotérica. Até a próxima oportunidade. Esotérica FM, música e sabedoria para sua alma. Saudações, ouvintes sintonizados aqui na frequência digital da Esotérica FM. Convidamos a todos para ouvirem o programa Lux Esotérica, que ocorre de segunda a sexta-feira às 21 horas aqui na Esotérica. Nesse programa apresentamos estudos de esoterismo e da espiritualidade humana. Aguardamos a sua audiência, queridos amigos e amigas ouvintes, para o programa Lux Esotérica, de segunda a sexta-feira às 21 horas, aqui na
Esotérica FM. Música e sabedoria para a sua alma.